Olá pessoal, estou de volta para mais uma videoaula, uma aula que eu dedico para os meus alunos do terceiro ano do ensino médio, do colégio Instituto, tá? E também para os alunos, né, do terceiro semestre do ensino médio do EJA, tá? Mas todos, né, que estejam acompanhando, assistindo a esse vídeo, fiquem à vontade em acompanhar, em participar. O assunto dessa vez, pessoal, é Primeira Guerra Mundial, tá? Vamos abordar então a lógica histórica, né, presente nessa questão da Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial. Anteriormente eu tratei aqui, postei uma videoaula aqui a respeito, estava tratando aqui sobre o imperialismo. E nessa videoaula, pessoal, eu pude mostrar para vocês que a raiz do problema que conduziu o mundo à catástrofe do que foi a Guerra Mundial, tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial, reside no imperialismo, reside nas disputas entre as nações imperialistas por mercado, por território, por poder. Então, esse clima, esse acirramento de disputa foi gerando cada vez mais um clima de disputa, um clima de forte instabilidade política entre essas nações imperialistas, que conduziram assim o mundo à Primeira e posteriormente Segunda Guerra Mundial. Então, nesse sentido, essas disputas imperialistas por território, por possessões coloniais, por poder, por hegemonia entre as nações imperialistas, conduziu o mundo à catástrofe histórica da Guerra Mundial. Para vocês compreender esse processo, não só a Primeira Guerra Mundial, né, mas todo o momento histórico que marcou o século XX, é recomendável, né, para quem tem interesse em ampliar essa leitura, essa compreensão desse processo histórico, é recomendável a obra, vou focar aqui, Era dos Extremos, do historiador inglês Eric Hobsbawm, tá? Então é uma obra que o autor faz uma análise conjuntural de toda uma era, né, de todo um século XX. Então é uma obra imprescindível para compreender não só a questão do imperialismo, da Guerra Mundial, né, mas também para compreender a conjuntura histórica marcante que marcou todo o século XX, tá? Então, beleza, pessoal, tá? Não se esqueçam desse elemento, tá? Então, a grande raiz, a grande influência que levou o mundo à Guerra Mundial reside nessas disputas imperialistas que eu mencionei para vocês anteriormente. Tossindo aqui um pouco, a gente não pode tossir nesse momento, que essa onda de pandemia do coronavírus, vamos lá. Agora, o que a gente precisa compreender, pessoal, é essa nova lógica de guerra, de conflito. O que foi a Primeira Guerra Mundial, depois o que foi a Segunda Guerra Mundial, por que esses dois grandes conflitos que marcaram o século XX foram classificados por historiadores, por cientistas políticos, né, e demais estudiosos, né, foram classificados por guerras mundiais. Qual que é o grande caráter histórico, né, presente nesses conflitos que fizeram tais conflitos serem considerados assim como guerras mundiais? Ou seja, por que foram considerados como guerras mundiais? Por que foram guerras mundiais? Qual que é o caráter histórico específico presente nesse conflito? Então, assim, pessoal, é considerado como guerra mundial por quê?
tanto a primeira quanto a segunda, porque foram conflitos generalizados, de grandes proporções, de proporções elevadíssimas, nunca antes vistos, né? Em que todos os países do mundo, todas as nações mundiais participaram, estiveram presentes, seja de forma direta ou indireta. Então, se um país não participou diretamente da guerra, do conflito, mas indiretamente falando, ele esteve envolvido, né? Ele esteve presente. Então, por isso que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram consideradas como guerras mundiais. Então, primeiro, porque envolveu todos os países do mundo, direta ou indiretamente, e além do mais foram conflitos generalizados, de grandes proporções, que repercutiu no mundo todo, tá? Então, essa é a grande característica histórica que vai definir o conceito, vamos dizer assim, da guerra mundial. E o elemento marcante aqui, pessoal, é o caráter destruidor do conflito. Nunca antes na história, né, o mundo, a sociedade acompanhou um conflito com caráter destruidor tão enorme, tão grande, tão violento, como foi a Guerra Mundial, né, as guerras mundiais. Nunca antes uma guerra destruiu tanto, matou tanto quanto as guerras mundiais, né? Só a Primeira Guerra Mundial que se tem de estimativa é que mais de 15 ou 16 milhões de pessoas foram mortas, né? Nessa guerra, tá? Entre soldados, população civil, né? E etc e tal, tá? Então esse é o elemento marcante, pessoal, o caráter destruidor. Agora, o que forneceu a esse conflito? Esse caráter destruidor, esse caráter trágico, destruidor, que nenhuma das guerras anteriores apresentaram. O potencial destruidor das armas que foram utilizadas na guerra, armas bélicas. Então, a Primeira Guerra Mundial foi, vamos dizer assim, praticamente foi a primeira guerra, né, que teve um uso expressivo de armamentos bélicos. E o poder de destruição desses armamentos é que forneceu um caráter específico a esse novo modelo de guerra. Então, nós vimos anteriormente que as nações imperialistas, no âmbito das disputas imperialistas por território, por possessões coloniais, essas nações já haviam se armado, adquirido o armamento bélico. Tanto é que a indústria bélica cresce aí, ganha poder nessa conjuntura aí, com a finalidade de proteger seus territórios coloniais, impedir com que esses territórios coloniais sejam invadidos, tomados por nações imperialistas, né, inimigas. Então, nesse momento, pessoal, as nações imperialistas, elas se armaram, adquiriram esses armamentos bélicos, que foram os mesmos armamentos que foram utilizados na Guerra Mundial, tá? Então, é aí que está, pessoal, a grande raiz, influência que levou o mundo à Guerra Mundial. Eu vou trabalhar aqui com vocês também, pessoal, algumas imagens que eu selecionei a respeito do assunto. Vou procurar focar aqui da melhor forma possível aqui para vocês. Eu quero começar por essa imagem aqui, pessoal. Esperar o negócio abrir, que o processamento aqui do meu computador, que já é bem velhinho, tá lento. Então, pessoal, vejam só essa foto, essa imagem. Parece o quê? Uma imagem, uma foto singela, né, de família, né? Então, olhando à primeira vista, né, diretamente, né, a gente pensa, o que isso tem a ver com a Guerra Mundial? Mas tem tudo a ver, se tratando aqui da pessoa presente aqui nessa imagem. Então,
Aqui, pessoal, é o Francisco Ferdinando, o arquiduque, príncipe herdeiro do Império, né, Austro-Húngaro, da Áustria-Hungria, com a sua esposa e suas 2 filhas. Tá? O que isso tem a ver, pessoal, com a Guerra Mundial, com a Primeira Guerra Mundial em si? Francisco Ferdinando, pessoal, ele foi assassinado. Ele e a esposa, um dia que eles saíram para passear de automóvel, né? Eles foram surpreendidos por um nacionalista sérvio. A Áustria-Hungria e a Sérvia eram praticamente inimigas, rivais. E Francisco Ferdinando e a sua esposa, eles foram alvejados a tiro por um nacionalista sérvio, tá? Então os jornais da época estamparam notícias de que a causa que levou o mundo, que fez estourar a Primeira Guerra Mundial, foi o assassinato de Francisco Ferdinando, que a partir do momento que ocorreu esse assassinato, né, deu início à Primeira Guerra Mundial. Então, na época, né, jornais, a opinião pública que se tinha também, né, atribuíram a esse episódio, né, do assassinato de Francisco Ferdinando como o elemento que deu início à Primeira Guerra Mundial. Aqui tem uma imagem aqui de reconstituição do cenário do crime. Ele e a esposa sendo alvejado, tá? Então, durante muito tempo se acreditou, né, que essa foi a grande causa que fez estourar a Primeira Guerra Mundial. Mas, na verdade, pessoal, não foi, né? O grande, como eu disse anteriormente aqui, o grande elemento, causa, que influenciou o mundo, que levou o mundo à Guerra Mundial, foram as disputas entre as nações imperialistas por poder, por territórios coloniais. Então, o clima de conflito, pessoal, já estava formado, já estava estabelecido, né? Para o confronto começar de forma direta, faltava o quê? Um pretexto, um estopim. E o estopim que faltava foi justamente o assassinato do arquiduque da Áustria-Hungria, Francisco Ferdinando, que foi alvejado, como disse, por um nacionalista sérvio. Então, pessoal, a Sérvia, para ela vingar a morte do seu príncipe herdeiro, né, o que ela faz? Ela invade a Áustria-Hungria, né, para ela vingar a morte do seu príncipe herdeiro, invade a Sérvia. Tá? A Rússia, né, que era aliado da Sérvia, né, resolve intervir, né, também invade a Áustria-Hungria. Né? A Alemanha, que estava, como se diz, louquinha, né, louca para sair detonando, né, entra no confronto, né, em defesa da Áustria-Hungria, invade a Sérvia, parte para cima da Rússia. Outros países, outras nações imperialistas vão entrando no confronto, né? Pronto, a partir desse momento estourou-se de forma direta, né, o confronto, né, a Guerra Mundial, ela ocorre, né, de forma direta. O estopim que faltava, né, nesse sentido era esse. Porém, pessoal, até então, a Primeira Guerra Mundial, ela representou uma espécie de divisor de águas, né, entre a mentalidade, a compreensão que a população mundial tinha de guerra, com a mentalidade que a população mundial, que as pessoas passaram a ter da guerra a partir da experiência histórica da Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial representou esse divisor de águas. Até então, pessoal, a população mundial tinha em mente aquela mentalidade antiga de guerra, né? E as guerras que ocorriam anteriormente eram guerras brandas, eram guerras com poder de destruição limitado, porque o poder destruidor das armas que eram utilizadas eram limitados. Eram guerras que se faziam uso de tropas de cavalaria, espadas. As pessoas que foram lutar na guerra pensou que a guerra fosse ocorrer nesse padrão. As pessoas pensaram que iriam para a guerra e que iriam lutar a cavalo.
de espada, né? Iriam lutar de esgrima, né? Então as pessoas foram com essa mentalidade. A Primeira Guerra Mundial mostrou para a comunidade mundial, para a população mundial, uma nova realidade de guerra que até então as pessoas não tinham tomado consciência. Então a população mundial não tomou consciência do avanço tecnológico que o mundo já tinha atravessado durante todo o período da Segunda Revolução Industrial e, obviamente, esse avanço tecnológico possibilitou a produção de armamentos bélicos com poder de destruição em massa, armamentos pesados. Então as pessoas não tomaram consciência dessa nova realidade. E nesse sentido, a Primeira Guerra Mundial, ela mostra para o mundo a nova realidade do século XX, a nova realidade, né, de guerra. Até então, as pessoas que foram para a guerra foram pensando que a guerra fosse ocorrer no padrão antigo, padrão tradicional. E pelo padrão tradicional de guerra, pessoal, pelo padrão tradicional de guerra, as guerras que ocorriam eram guerras brandas. Terminavam rápido, tinham uma curta duração. Terminavam o quê? Semanas, às vezes gastavam meses, terminavam. Ninguém pensou que fosse para a guerra, que fosse ocorrer um conflito generalizado, de grandes proporções, né? Que fosse perdurar por quase 5 anos. Tá? Então pegou muita gente, né? Pegou muita gente de surpresa nesse sentido, né? Nesse sentido aí. E também, pessoal, a visão que se tinha da guerra, que lutar em guerra era uma questão de honra, uma questão de status, né? Um soldado de guerra se sentia orgulhoso em exibir a medalha de guerra. Participei de uma guerra tal, né? Lutei num conflito tal, né? Essa era a mentalidade de guerra. Então, assim, as pessoas se sentiam orgulhosas, né? Em participar, em poder participar e lutar de uma guerra. Tanto é que as pessoas que foram para a guerra, pessoal, as pessoas foram empolgadas, motivadas para guerras, né? As pessoas foram o quê, pessoal? Rindo para a guerra. As pessoas foram felizes para a guerra. A exemplo aqui de uma imagem que eu quero trabalhar aqui com vocês, né? Repare bem essa imagem, né? Pode demorar um pouco para abrir. Então, olha aqui, pessoal. Essa imagem aqui é uma imagem que revela um pouco do recrutamento inglês para recrutar soldado para enviar para a Primeira Guerra Mundial. Então, as pessoas estão aqui na fila para serem recrutadas, para serem enviadas para a guerra. Olha o semblante das pessoas aqui. Todas as pessoas estão sorrindo, felizes porque vão ter, né, esse privilégio, esse status de ir para uma guerra, né? Então, pessoal, as pessoas foram rindo para a guerra, as pessoas foram felizes para a guerra, voltaram mudas, traumatizadas, as que voltaram, porque em média de 10 que foram, 8 ou talvez 9, né, não voltaram, tá? Então, até então, pessoal, a mentalidade que essas pessoas aqui têm da guerra é aquela mentalidade tradicional de guerra, aquela mentalidade antiga. As pessoas estão pensando aqui que vão para a guerra e que vão lutar de espada, de cavalo, né? Assim como ocorria no modelo tradicional de guerra. Vou abrir uma outra imagem. Tanto é, pessoal, que imaginou-se, né, que a guerra fosse ocorrer naquele padrão tradicional, né, que países como Rússia, França, né, aqui é uma tropa de cavalaria russa, né, países como a Rússia, a França, né, enviaram tropas de cavalaria em plena Primeira Guerra Mundial. Então, assim, isso já mostra para a gente o quê? Que nesse momento aqui há uma contradição da mentalidade, né, que a população mundial, que os países tinham de guerra, uma contradição com a realidade, né, com a realidade da guerra, né, dos armamentos que ocorriam
nesse período até então. Então está aqui uma tropa de cavalaria, né? Então países como Rússia, França, outros países também enviaram tropas de cavalaria em plena Primeira Guerra Mundial. Aí de repente se defronta com um imenso exército alemão, munido de mísseis, canhões, armamentos bélicos diversos, né? Foi só um sopro, né? E no padrão antigo, tradicional de guerra, pessoal, o líder, ele vinha aqui na frente. Aí, ó, ele vinha na frente, conduzindo a tropa ali, né, com o seu espírito de bravura e liderança. Os líderes foram os primeiros a morrer, porque como estavam na frente, eles estavam mais expostos, né, a mísseis, né, a bombas, a rajadas de metralhadora e enfim. Abrindo essa outra imagem, pessoal. Alguns soldados franceses a caminho da guerra. Olha só, pessoal, o espírito de empolgação. Eles estão a caminho da guerra, empolgados porque, né, estão indo para a guerra, né, e ao mesmo tempo eles estão sendo condecorados, né, por duas senhoras, né, senhoritas aqui, né. Olha a empolgação, né. Então, isso mostra que até então participar de uma guerra é uma questão de status, né? A partir da experiência histórica com a Primeira e Segunda Guerra Mundial também, né, essa visão ela mudou. Então, nesse sentido, a Primeira Guerra Mundial mostrou isso para as pessoas. Abrindo. Vou ver se eu aumento aqui um pouco. Pessoal, então tendo em vista, a partir do momento que tomou consciência de que a nova realidade de guerra era essa, né? Era a realidade ali da guerra mundial, tendo em vista o caráter destruidor dessa guerra, né? As alianças, os exércitos, as alianças militares que estavam no confronto tiveram que adotar novas estratégias de guerra. Então, nesse sentido, a Primeira Guerra Mundial inaugurou uma guerra que ficou conhecido como Guerra das Trincheiras. Então, se cavava valas, né, imensas valas, buracos, né, de um lado e de outro, e os soldados ficavam dentro desses buracos para se proteger dos ataques. Se saísse um pouco que seja aqui para fora da trincheira, corria um sério risco de ser surpreendido, né, por um míssil, né, por uma bomba, por uma rajada de metralhadora, né. E a pior arma, pessoal, que foi utilizada na Primeira Guerra Mundial foi o tal do gás mostarda, que foi considerado o terror na vida de um soldado na Primeira Guerra Mundial. Tanto é que o seu uso foi proibido na Segunda Guerra Mundial, a partir de um acordo de convenção que os países que estavam em guerra entraram. Pode ver aqui, por exemplo, que o soldado ele está todo o quê? Ele está todo coberto, com máscara, né, e tal, justamente para se proteger do gás mostarda. Então o efeito do gás mostarda, pessoal, ele parece com uma granada, só que em vez de detonar, ele solta um gás amarelo, que lembra a cor do molho de mostarda, extremamente tóxico. E a região que ele tem contato no corpo da pessoa queima completamente. Na região mais sensível do rosto, do olho, né, queima, né, e cega o soldado, né? Então era considerado como um terror na vida do soldado na Primeira Guerra Mundial. Selecionar uma imagem aqui. Essa imagem aqui, pessoal, dá algumas armas que foram utilizadas na guerra. Então aqui, pessoal, a gente tem aqui a trincheira, os aviões, né, que se jogavam bombas por cima. Então, os soldados que ficavam nas trincheiras tinham que se preocupar com o ataque que vinha tanto em direção horizontal quanto vertical, que tinha os aviões
os famosos kamikazes, né, que jogavam bombas por cima. Os mísseis, né, uma artilharia antiaérea, artilharia naval. Então, algumas armas aqui que foram utilizadas na Guerra Mundial. Um cenário de guerra, pessoal. Esse cenário aí, se não me engano, é uma região na Itália. Esse é um cenário de guerra da Segunda Guerra Mundial. Uma região de floresta na Itália. Olha o que virou a floresta após o bombardeio. Então, destruição completa. Uma imagem, pessoal, da capital da Alemanha, Berlim, após o desfecho, né, o final da Primeira Guerra Mundial. Então vocês reparam que tudo aqui em volta, a única coisa que está preservada aqui é a catedral, símbolo religioso, né? Tudo em volta destruído, devastado. Ponte, casas, edifícios, né? Tudo devastado, para vocês terem um pouco da noção do caráter destruidor do conflito. Vejam só essa imagem, pessoal. Isso aqui era comum, pessoal, na Guerra Mundial. Morrer na Guerra Mundial, pessoal, era algo mais comum do mundo, porque ocorria o tempo todo. O tempo todo, pessoas eram surpreendidas com mísseis, bombas, né? Metralhadoras, rajadas de metralhadora, as minas, aquelas bombas que enterram no chão, né? Exemplo aqui dessa pessoa que está com o corpo todo decepado, isso aqui é efeito de uma mina, né? Então vejam só, corpos, né, jogados, estendidos no chão, pessoas andando né, caminhando em meio a esses corpos, como se nada tivesse ocorrido, como se não tivesse nada de diferente, anormal ali. Porque na verdade aquilo ali, pessoal, é a rotina da guerra. Então é a rotina do conflito, né? Você lidar com a morte. Então acaba que as pessoas que estavam ali envolvidas acabavam que naturalizavam essa questão. Pessoal, então aqui a imagem da bomba atômica que os Estados Unidos soltou no Japão no final da Segunda Guerra Mundial, tá? Então foi a primeira tecnologia, né, de arma nuclear que foi utilizada, acho que é a primeira e a única que foi utilizada numa guerra. Foi essa bomba atômica aqui. Então ela ainda considerando as armas nucleares que muitos países possuem hoje, esse modelo de arma aqui é considerado como rudimentar. Se a gente for comparar a tecnologia de armamento nuclear que países como os Estados Unidos e outras potências, né, possuem hoje. Então essa é uma bomba que para ela ser arremessada solta, ela precisa de um avião. O avião ela vai conduzir a bomba a uma altitude mais elevada possível, vai soltar lá de cima e com a pressão atmosférica que vai exercer sobre a bomba, ela vai detonar. Tanto é que, pela informação que eu tive, né, ela detona, ela explode no ar, na atmosfera, e desce com toda a pressão violenta, com toda a carga de radioatividade para baixo, e detona tudo, né, lá embaixo. E o avião que soltou as duas bombas atômicas no Japão, conhecido por Enola Gay. Abrindo aqui. Vou aumentar um pouco, pessoal, mas aqui é a imagem da cidade de Hiroshima após a bomba atômica.
Então reparem que está tudo destruído, tudo está devastado, né? Então morreram milhares e milhares de pessoas aqui diretamente, né, falando, mas indiretamente o efeito da bomba foi matando, tipo anos depois, né? Devido ao efeito da radioatividade, pessoas foram tendo câncer, morrendo com câncer, pessoas foram nascendo deformadas, então a bomba ela matou diretamente ali milhares de pessoas, mas milhares de pessoas foram morrendo anos depois, indiretamente devido ao que? O efeito radioativo que a bomba deixou. A imagem da bomba sendo detonada forma uma imagem de um cogumelo, porque na verdade ela detona no ar, na atmosfera, e desce, né, com toda essa carga de radioatividade para baixo. Uma imagem agora, pessoal, representando Pearl Harbor. Então, a imagem de Pearl Harbor, quando a esquadra japonesa na Segunda Guerra Mundial ataca a esquadra norte-americana na ilha de Pearl Harbor. Tá? Então, esse episódio ficou conhecido, pessoal, porque na verdade foi o único ataque militar que os Estados Unidos recebeu em seu território. Então, assim, aquilo não afetou em nada os Estados Unidos, né? É como se na verdade não tivesse acontecido. Mas o episódio marcou, porque foi o único ataque militar que os Estados Unidos recebeu em seu território, numa ilha que fica mais ou menos ali uns 100 quilômetros, né, na ilha de Pearl Harbor. Então, pessoal, por isso que os Estados Unidos, se a gente for analisar, foi o grande vencedor da guerra. Os Estados Unidos saiu ganhando em todos os sentidos. Então, primeiramente, ele não recebeu nenhum ataque militar em seu território, a não ser em Pearl Harbor. Então, as duas guerras ocorreram, os Estados Unidos saiu intacto de todo o processo, enquanto outros países, né, saíram destruídos, saíram, né, devastados. Né? Os Estados Unidos, além de sair intacto, os Estados Unidos ainda se enriqueceu com a guerra, né, porque muitas indústrias bélicas que vendiam armamentos, né, para muitos países em guerra estavam instalados, né, nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele levou vantagem nesse processo devido, né, a esses e outros fatores mais. Então, pessoal, esse é o caráter histórico, né, esse caráter destruidor que a Guerra Mundial apresentou, né, e a Primeira Guerra Mundial que mostrou isso para o mundo, né. Então, nunca antes ocorreu uma guerra com tamanha proporções. Geralmente as guerras que ocorriam anteriormente eram entre uma nação e outra, não envolvia todos os países do mundo, como envolveu, né, na guerra mundial, tá? E tendo em vista essa nova realidade de guerra, né, como eu disse anteriormente, as nações imperialistas foram adotando novas estratégias de guerra. E dentro dessa dinâmica, dessas novas estratégias, né, se formaram as alianças militares, como elemento para se fortalecer no conflito. Então, na Primeira Guerra Mundial, se formou duas alianças militares, né? De um lado a Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, Itália e Áustria-Hungria. De outro lado, a Tríplice Entente, composta pela Inglaterra, França e Rússia. A Tríplice Entente, pessoal, em 1917, ela sofre uma alteração. Por quê? Porque nesse ano a Rússia sai da guerra. Ela teve que sair da guerra porque o país passou por um processo revolucionário, passou por uma revolução, a Revolução Russa, né? Isso deixou um caos político enorme, né, na Rússia. Então o país, né, o governo revolucionário russo teve que retirar o seu exército da guerra para resolver esse problema de caos político instaurado, né, no país. Então em 1917 a Rússia sai da guerra. Mas outro país entra na guerra para substituir a Rússia, que foi os Estados Unidos.
Então, em 1917, a Rússia sai da guerra e os Estados Unidos entra na guerra, tá? Então, na verdade, a Tríplice Entente, então, ela contou com a participação da Inglaterra, França, Rússia e Estados Unidos, que entrou ali já no finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Por enquanto, pessoal, é isso, né, que eu passo para vocês até o momento, né? Depois eu sigo aqui com um debate, com a discussão aqui com vocês sobre o desfecho da Guerra Mundial, né? Como que ela terminou, os efeitos, né, que isso teve no mundo, na nova ordem mundial estabelecida até então. Vou ficando por aqui, curtam aí o vídeo, dá like, né, e aqueles que ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam no canal e ative o sininho aí. Abraço a todas e todos.